Hoje vamos mergulhar em um estudo de caso muito relevante para o agronegócio brasileiro, realizado em 2015 pelos autores Vinícius Gil de Oliveira e Jordânia Luiz e Silva Alves. O objetivo é detalhar como a metodologia BPM e BPMN foi implementada em uma cooperativa industrial localizada no Rio Verde, Goiás. Ao longo dessa apresentação, vamos explorar os desafios enfrentados, o minucioso trabalho de mapeamento que foi realizado, os ganhos tangíveis e intangíveis obtidos e, finalmente, como esse framework pode ser continuamente aprimorado. Essa análise não só ilustra a aplicação prática, mas também serve como aprendizado valioso para os setores. Mas então, o que é o BPM? Antes de entrarmos no caso específico, é fundamental entendermos o conceito de BPM, Business Process Management, ou em português, Gestão por Processos de Negócio. O BPM vai muito além de uma simples ferramenta. É uma disciplina gerencial, uma filosofia de trabalho que propõe uma visão holística e integrada dos processos da organização. Em vez de olhar só para o departamento de forma isolada e fragmentada, o BPM enxerga a empresa um conjunto de processos interconectados que juntos criam valor para o cliente final. No contexto do agronegócio, isso significa acompanhar um fluxo completo, desde a aquisição da semente do insumo, passando pelo plantio, colheita e processamento industrial, até a logística e a comercialização. Os objetivos centrais do BPM são aumentar drasticamente a eficiência operacional, reduzir custos e erros, padronizar e criar uma integração perfeita entre as diferentes áreas, quebrando silos organizacionais e melhorando drasticamente a comunicação. Agora que entendemos o BPM, vamos falar do BPMN. É a linguagem que usamos para colocá-la em prática. BPMN significa Notação para Modelagem de Processos de Negócio. É essencialmente uma linguagem visual padronizada, um conjunto de símbolos gráficos e intuitivos que nos permite desenhar nossos processos de negócio de forma clara e compreensível para todos, desde o analista até o diretor. É o famoso fluxograma. Essa padronização visual é poderosa porque elimina ambiguidades, facilita o treinamento de novos colaboradores e, o mais importante, permite que todos identifiquem visualmente gargalos, redundâncias e pontos de melhoria em um fluxo de processo, tomando as discussões muito mais objetivas e baseadas em um diagrama comum. O palco do nosso estudo de caso é uma cooperativa agroindustrial situada no Rio Verde, em Goiás. Essa cooperativa é um exemplo clássico da diversificação e complexidade do agro moderno. Ele não atua em um único segmento, sua operação é ampla e integrada. Ela produz e comercializa leite e seus derivados, como queijo e iogurtes, fabrica ração animal para abastecer seus cooperados e é uma grande distribuidora de insumos agrícolas, como fertilizantes defensivos, trabalha com a produção e venda de sementes, comercializa grãos, mantém uma rede de lojas agropecuárias e ainda oferece serviços sofisticados de tecnologia agrícola e assistência técnica, por meio de seus laboratórios. Essa diversificação, embora seja uma força, também traz consigo uma enorme complexidade operacional, com dezenas de processos interdependentes, que é justamente o desafio a ser enfrentado. E qual foi o problema que foi identificado? O diagnóstico apontou uma realidade comum em muitas empresas em crescimento, processos altamente fragmentados e desconectados. Cada departamento operava como uma ilha, com suas próprias regras e procedimentos sem uma visão do todo. Não havia padronização, o que significa que na mesma atividade poderia ser executada de três jeitos diferentes em três setores distintos. A comunicação era falha, gerando retrabalho, informações conflitantes e lentidão. A falta de indicadores de desempenho claro, como os KPIs, impedia que a gestão tomasse decisões ágeis e baseadas em dados. Os gargalos eram mais evidentes em áreas críticas de suporte. O departamento de TI estava sobrecarregado com demandas não priorizadas. O setor de crédito e cobrança tinha dificuldades e também o comercial e o RH possuía processos manuais e lentos, e a contabilidade enfrentava desafios para fechar demonstrações financeiras com agilidade. O primeiro passo foi mapear a cadeia de valor da cooperativa. Este foi um trabalho extenso e detalhado que resultou no mapeamento de 22 macrodepartamentos ou unidades de negócio. Dentro desses departamentos, a equipe identificou e detalhou nada menos que 138 subprocessos distintos. E quando falamos em detalhar, significa que foram catalogados 661 pontos relevantes, que são eventos, tarefas, decisões e entregas críticas dentro desses fluxos. Este levantamento serviu como um mapa mundi da cooperativa,
a base de referência para todo o trabalho posterior. Ele permitiu, pela primeira vez, a gestão visse a interconexão entre, por exemplo, a venda de um insumo na loja, a liberação de crédito para o cooperado, a produção na indústria de ração e a entrega final. A visualização dessa cadeia que vocês podem ver na figura foi um momento de alívio para a organização. Como podem ver, essa é uma tabela completa do mapeamento da cadeia de valor. Então você tem ali cadeia de valor da agroindústria, cadeia de valor da contabilidade, da cobrança, do TI. Então são todos os departamentos da empresa foi feito esse mapeamento. E o que envolve? Envolve atividades primárias, que é a logística de entrada, operações, logística de saída, manda para o marketing e vendas, os serviços de vendas, né, o vendedor e as margens. E para isso tudo acontecer, tem as atividades de apoio, que é a infraestrutura, gestão de recursos, desenvolvimento tecnológico e aquisição e compras. Então tudo isso faz parte da cadeia de valor. E essa é a tabela detalhada de como foi feito nessa agroindústria. Após o mapeamento, no final, foram elaborados 266 documentos, que se tornaram a espinha dorsal da gestão por processos. É interessante analisar a composição desses portfólios de documentos. Apenas 8% ou 22 documentos são referentes à própria cadeia de valor de alto nível que mencionamos. Outros 17%, ou 44 documentos, descrevem as conexões externas da cooperativa, como elas se relacionam com fornecedores, cooperados e clientes. A grande maioria, 75% do total, 200 documentos, são fluxos operacionais desenhados em BPMN. Este dado é extremamente significativo porque comprova que o cerne do trabalho foi mesmo a modelagem prática e o processo, né? Foi na criação desses 200 fluxogramas que os analistas puderam mergulhar nas minuciosas atividades, atribuir responsáveis e identificar pontos de ineficiência de forma concreta. Naturalmente, ao se mapear 661 pontos, 138 processos, uma enxurrada de oportunidade de melhoria foi identificada. O total chegou a 281 ações propostas, porém é crucial analisar o estado em que essas ações se encontravam no momento do estudo. Apenas 12, um número ainda pequeno, estavam concluídas. Eram aquelas melhorias rápidas de se implementar, os low-hanging fruits. Outros 27 foram consideradas de alto impacto e alta viabilidade e por isso foram priorizadas e estavam em andamento. A grande maioria, esses espantosos 242 pontos, equivalente a 86% do total, estava na categoria aguardando definição. Isso significa que foram identificados documentados, mas ainda precisavam ser transformados em projetos formais, com escopo, prazo, dono e orçamento definidos. Esse slide nos mostra a magnitude do desafio. O mapeamento é apenas o ponto de partida. A implementação é uma jornada longa que requer priorização constante e disciplina da gestão de projetos. E onde estava concentrado esses pontos de melhoria? A análise por área funcional revelou os departamentos que demandavam atenção imediata. A tecnologia da informação, TI, liderava um ranking de 37 ações de melhoria identificadas, sendo 16 delas já estavam em andamento devido à sua criticidade. Isso reflete a dependência que todos os processos têm sobre sistemas robustos e bem integrados. Em segundo lugar, apareceu o comercial de insumos, com 32 ações, com o setor de receita direta, onde falhas impactam nas vendas. O departamento pessoal, o RH, vinha em seguida com 29 ações, muitas relacionadas à automatização de processos manuais de admissão e folha de pagamento. E, finalmente, o setor de crédito e cobrança, 28 ações, uma área sensível, pois controla o fluxo de caixa e o risco da cooperativa. Mas não basta apenas contar o número de melhorias, é preciso qualificá-las. Por isso, o estudo também cruzou duas variáveis: o impacto potencial de cada ação e a facilidade de implementação, que está diretamente ligada à liderança e ao engajamento de todo o processo. Essa matriz de priorização revelou insights valiosos. O processo de TI, por exemplo, além de ter muitas ações, concentrava 25 pontos de alta relevância, ou seja, melhorias que trariam impactos profundos em eficiência e redução de custo para a empresa. Já o comercial de insumos, embora tivesse um número alto de ações, a maioria delas foi classificada com uma baixa relevância no momento, talvez por serem ajustes mais incrementais. Já o CTC, Centro de Tecnologia e Conhecimento, tinha um número menor de ações, mas 13 era a média da relevância, demandando uma liderança ativa para impulsioná-las. Essa análise é fundamental para direcionar esforços para onde realmente importa.
Após todo esse esforço, quais foram os ganhos tangíveis que a cooperativa começou a colher? O primeiro e mais imediato foi a conquista de uma visão clara e integrada de toda a sua cadeia de valor. Pela primeira vez, todos sabiam como seu trabalho se conectava com o do colega. O segundo ganho foi a padronização, que começou a reduzir inconsistências e retrabalhos. O terceiro ganho foi crucial, foi a nomeação clara dos responsáveis por cada processo e atividade, acabando com o jogo de empurra para lá, empurra para cá, criando um certo padrão. E por fim, a empresa saiu do projeto com um backlog priorizado de 281 melhorias, um plano de ação claro para os próximos anos. Mesmo antes de implementar todas as ações, a própria cultura já começava a mudar, como as pessoas passando a pensar e conversar sobre processos, e não mais apenas tarefas isoladas. É importante ser transparente e mostrar que a jornada não é isenta de obstáculos. A principal dificuldade enfrentada, e isso é quase universal em projetos de BPM, foi a resistência cultural à mudança. Muitos colaboradores e até gerentes estavam acostumados a trabalhar de certa maneira, há anos, e encaravam a nova metodologia com ceticismo ou desconfiança. Outro desafio evidente nos dados é a grande quantidade de ações, 242, que permaneciam sem um projeto definido. Isso indica uma possível falta de recursos dedicados ou uma governança forte, não forte o suficiente para converter as ideias em ações concretas. Por fim, uma limitação importante no estudo no momento é a falta de indicadores de desempenho, os KPIs, que pudesse quantificar objetivamente os ganhos em tempo, custo e qualidade. Sem essa medição, fica mais difícil sustentar o investimento a longo prazo. Então, qual é o estudo futuro desejado, o to be? As melhorias propostas. Simples padronização de formulários até redesign completo dos fluxos críticos, sempre com os responsáveis definidos e ações priorizadas. Mas se projetássemos esse mesmo caso para os dias de hoje, o leque de possibilidades se ampliaria enormemente com as tecnologias atuais. Poderíamos propor a automação de dezenas de tarefas repetitivas em manuais usando RPA, Robotic Process Automation, onde softwares robôs fariam a conferência de dados e lançamento em sistemas. A implementação de dashboards em tempo real melhoraria e visualizaria melhor os KPIs, a integração de um ERP robusto e o uso de IoT, Internet das Coisas, para monitorar cada máquina e estoques traria um novo patamar de controle. E olhando ainda mais para o futuro, poderíamos usar inteligência artificial para analisar os dados e prever a demanda por insumos ou até mesmo identificar padrões antecedentes a uma falha ou uma linha de produção, permitindo ação preventiva. Fazendo uma análise crítica do estudo, é justo destacar seus pontos fortes e suas limitações. Seu grande mérito foi trazer organização, clareza e documentação para a empresa, crescimento acelerado, implementando uma cultura de pensamento por processos. Antes havia apenas o operacional, e melhorou também a comunicação. A utilização do BPMN foi acertada, pois criou uma linguagem comum. No entanto, as limitações também são evidentes. Falta de métricas finais deixa uma lacuna sobre o real retorno do investimento. O grande número de projetos em aberto sinaliza o risco de o projeto ser tornar apenas um livro de receitas, que não é usado na cozinha. E a resistência cultural nos lembra que o sucesso do BPM depende apenas de 20% da técnica e 80% de gestão de pessoas, da mudança organizacional. É um excelente começo, mas a jornada estava longe de estar completa. Para concluir esse estudo de caso, nos mostra uma forma prática e eloquente que o BPM e o BPMN são ferramentas extremamente poderosas para trazer clareza, organização e eficiência para as empresas no setor agroindustrial. Eles fornecem o mapa, a bússola necessária para navegar em um ambiente de negócios complexos. A cooperativa do Rio Verde deu um passo fundamental ao mapear sua cadeia de valor, documentar seus processos e identificar centenas de oportunidades. Os próximos passos, que são igualmente cruciais, envolvem a implementação vigorosa dessas melhorias, a medição constante de resultados por meio de indicadores-chave de desempenho e contínua adoção de tecnologias emergentes, como automação, IA e levar mais o patamar operacional. O trabalho BPM nunca termina, é um ciclo contínuo de melhoria que garante a perenidade e a competitividade dos negócios. Obrigado a todos por assistir até aqui o vídeo. Espero que tenha ficado bem claro o conceito de BPM e BPMN e como foi essa aplicação nessa agroindústria em 2015, em Goiás.